logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical, pois é Deus quem só... Saúdo os queridos internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais uma aula, uma pré-aula para todos os professores, professoras, internautas, alunos que me acompanham neste canal. A lição de hoje é a lição de número 9. A suficiência de Cristo em meio às dificuldades. No primeiro objetivo, eu vou estar falando sobre ensinar a realidade dos momentos difíceis. Essa lição, meus queridos, ela é muito interessante. O tema é legal demais, tanto na área do trabalho, na área do empreendedorismo e na área da liderança evangélica, na área daqueles que querem vencer, naqueles que querem saber como triunfar nos momentos difíceis da vida. Então, o primeiro objetivo, nós vamos estar falando sobre a realidade dos momentos difíceis. Eu vou estar ensinando sobre como se sair nesses momentos difíceis. Eu também vou estar apresentando como aprender a caminhar em meio às adversidades. Na hora que as tempestades se levantam, de que maneira você pode triunfar. Vou também estar falando sobre a origem do sofrimento da humanidade. E uma pergunta que não se cala: por que o justo sofre? Mas gostaria que você, já agora mesmo, se você não é inscrito, se inscreva no meu canal. Você compartilhe, você faça seus comentários e não esqueça de deixar aí o seu like. No segundo objetivo da lição, no segundo ponto, nós vamos destacar a percepção de Paulo ante a adversidade. Nós vamos ver o modelo de cristão que Paulo era. Então nós vamos destacar a percepção de Paulo antes a vida tumultuada, as prisões e tantas adversidades. Nós vamos também estar destacando as cenas que preconizaram o evangelho na cidade de Filipe. Então, meus queridos, outra coisa que nós vamos estar vendo nesse segundo ponto: é possível estar preso e motivar os que estão livres? Eu quero que você fique comigo. Nós vamos estar vendo, é possível você estar passando por momentos de adversidade, por momentos de perseguição, e ajudar outros que estão livres? O último ponto, que é o objetivo número 3, vamos mostrar que Cristo é suficiente em nossas vidas. O texto áureo vai dizer sobre: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. A verdade que nós vamos aplicar na lição: em Cristo, fortalecidos e capacitados a vencer as adversidades do tempo presente. Então, meus queridos, que legal! Em Cristo você está pronto para vencer essas adversidades. Os textos em referência nós vamos ver sobre Paulo, o que o Paulo está dizendo, a sua convicção. Ele diz da alegria de reviver as lembranças, né, com seus irmãos. E ele dizia: eu não digo isto como por necessidade, porque às vezes quando a gente diz: olha que bom eu estar aqui, tem aqueles interesseiros. E eu creio que nessa época também não era diferente. E Paulo aqui, ele entra no versículo 11 dizendo: olha, eu não digo isso como necessidade, porque eu já aprendi a contentar-me com o que tenho. Aí, isso nós precisamos aprender. Vou estar falando no decorrer da lição. Saber estar abatido, saber ter em abundância, né? E Paulo dizia: em todas as coisas eu estou instruído, tanto ter fartura como ter fome, tanto a ter abundância como padecer necessidade. E termina ali no verso 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Esta lição está imperdível. A introdução, ela diz o seguinte:
é diante das adversidades que o verdadeiro cristão tem um entendimento mais amplo sobre o que é essencial e indispensável para a sua vida, bem como uma excelente oportunidade de testemunho para edificar outros. É rica demais esta lição, porque nesta lição nós vamos aprender que diante da adversidade é que nós precisamos de um amplo entendimento sobre Jesus para que nós possamos portar como verdadeiros cristãos e que nós possamos, diante desses problemas, aproveitar esta oportunidade para nós testemunhar, para edificar outros, por onde você passou, o que Deus fez na sua vida, o grande milagre. Quero enviar um abraço aos meus grandes internautas que comentaram a lição de número 7. A lição de número 8 estarei na próxima aula. Raquel Brasilina dos Santos. Ela é de Ouro Preto, Rondônia. E ela diz que ela participa aí do nosso canal. E agradece aí pelas orações. Antônio Carneiro Filho, ele é de Ilha Comprida, São Paulo. Pai do Senhor, presbítero Ademar, vossas pré-aula é semelhante a um seminário. Obrigado, meu querido irmão Antônio Carneiro. Meu grande amigo Vini Galiano. Que Deus abençoe sempre o Brasil, um país que permite pregar com liberdade. Vini, oramos pelo Brasil porque a perseguição parece que está terrível. Lúcia de Azevedo Castro. Ela diz, como sempre, explicação poderosa. Obrigado, Lúcia de Azevedo Castro. Natasha Barreto. Ela é professora da Escola Bíblica Dominical em Macaé, estado do Rio de Janeiro. Ela fala que pré-aula maravilhosa, que Deus continue abençoando. Obrigado, minha querida professora Natasha. O ponto 1 diz assim: a realidade dos momentos difíceis. Enquanto estivermos neste mundo caído, as adversidades farão parte da vida do crente fiel. Antes de comentar um pouquinho esse ponto 1, eu gostaria que você se inscrevesse aí. Se inscreve, no final faz seu comentário, não esqueça de dar o seu like. Então, meus queridos, nós vemos aqui que o ponto 1 abre dizendo que enquanto nós estivermos neste mundo de problema, as adversidades vão andar juntas. Eu sempre digo, não pensa que ao caminhar com Jesus aqui nesta terra, você vai ter um tapete vermelho, um tapete de rosa para você passar. Claro que existem as rosas, mas é aquelas rosas que têm espinho. Você poderá se machucar. Então é por isso que você precisa se preparar para viver uma nova realidade em Cristo. Quando você aceita Jesus, você precisa voltar para uma nova realidade. As coisas velhas ficaram para trás. E você agora tem que o quê? Tem que, como nascido de novo, caminhar sabendo que as adversidades vai fazer parte da sua vida. Então, mas essas adversidades, o que você tem que entender, professor, professora, passar aí para os seus alunos, para a sua classe, dizer a eles, olha, as adversidades, elas não podem fazer o crente parar. Mas sim, para que o plano de Deus seja manifestado. Quando você passa pela adversidade, você vê o quanto Deus trabalha na sua vida. 1.1 diz assim: resultados da realidade do pecado. A Bíblia nos relata a entrada do pecado na história humana. Então nós temos que entender a realidade do pecado. O pecado destrói família, o pecado destrói a sociedade. E aí nós precisamos saber
ler a Bíblia para nós entendermos como o pecado entrou no mundo. Nós precisamos ver as consequências do pecado na criação, que trouxeram um mal sem precedentes. A desobediência do homem levou a todo esse tipo, essa origem de sofrimento da humanidade que está vindo lá do pecado de Adão. Então todo sofrimento que vem, o que advém aí sobre a humanidade tem sua causa primeira, que é lá no pecado de Adão. Toda a terra, toda a natureza recebeu essa carga. Então, tanto crente como o que não é crente, ele vai sofrer pelas consequências do pecado. Porque Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse: o salário do pecado é a morte. Então, as pessoas vivendo no pecado, elas estão puxando um abismo para si. E elas podem atrair para si a própria morte física. E essa morte, ela pode ser adiantada. Porque todos nós, eu e você, pagaremos o preço do salário do pecado. Vamos morrer. Mas o dom gratuito de Deus, nós temos que entender que é a vida eterna por Cristo Jesus. Então, meus queridos, hoje e há tempo, existe uma dificuldade de que quando nós falamos sobre o pecado, nós temos que maneirar, pois o pecado é um assunto desagradável. Mas do que adianta nós encapar, camuflar as verdades que temos que dizer sobre o pecado e deixar as pessoas caminharem para o abismo? 1 e 2 diz assim: há dias de calamidade e aflições. Desde os tempos antigos, o ser humano se pergunta por que o justo sofre. Então, nós temos esse monte de interrogação. Por que pastor fulano, um homem dedicado, por que está passando por isso? Nós fazemos várias perguntas e esquecemos que nós estamos vivendo num mundo onde o povo, a humanidade se distanciou de Deus e o pecado reina. Nós encontramos no livro de Jó, Deus apresenta os motivos para o sofrimento do patriarca. Qual foi o motivo de tanto sofrimento? Adorar a Deus, acreditar em Deus. Observaste tu, meu servo Jó. Porque ninguém há na terra semelhante a ele, sincero e reto e temente a Deus e desviando-se do mal. Veja as qualificações, claro que a minha aula é corrida, mas você que prega o evangelho, dentro da exegese, buscando, extraindo coisas desse livro e da vida desse homem, olha as qualificações que o próprio Deus deu a ele. Então por que ele padecia? Padecia porque é justo. Muitos de nós padecemos por nossas desobediências, mas outros padecem só pela justiça. 1 e 3 diz assim: momentos difíceis são leves e momentâneos. Meu Deus! Muitas vezes nós estamos num momento difícil e parece que ele não vai passar. Mas eu queria que aqui a nossa visão fosse apurada com uma visão do apóstolo Paulo, que disse aos seus irmãos, a seus liderados: você precisa ter palavra de ânimo, de motivação, para dizer para os teus liderados, professores e professoras. Vocês nunca podem chegar na sua sala de aula, na sua classe, apresentando teus problemas e mostrando as dificuldades. Paulo está preso, meus queridos. Mas ele ensina, dizendo que apesar do tema da aflição e das provações ficarem abertos no âmbito do Antigo Testamento, o Novo Testamento nos revela o propósito e sentimento da aprovação na vida do justo. Então, por que o justo sofre? Mas nós não sofremos como os primeiros cristãos.
Porque na realidade, nós encostamos a Bíblia, os folhetos da evangelização, nós não enfrentamos o que ele enfrentava. Paulo, Silas e aqueles primeiros guerreiros na nova igreja da nova aliança, na igreja da nova dispensação, eles enfrentavam, eles entravam no terreno do inimigo, e daí eles sofriam açoites. Mas nós, se formos presos por causa do evangelho, é capaz de muitos cristãos dizer: você está vendo o irmão fulano? Fala demais. Então, meus queridos, o apóstolo Paulo afirma que as nossas provações são leves e passageiras. Porque Paulo está de olho numa vida eterna, na promessa de Deus. Então, meus queridos, nós precisamos entender o ideal da vida veterotestamentária, que era com prosperidade material, longevidade e descendência multiplicada. Eles tinham essas promessas. Eu sempre digo, aquele povo lutava pela terra, a terra aqui mesmo, pois Deus disse: eu vos darei uma terra que mana leite e mel. E Jesus disse: olha, se vocês morrerem comigo, se vocês crucificarem as suas carnes, se vocês crucificarem a sua vida, vir após mim, eu lhes darei uma vida eterna no reino de meu Pai. Há uma diferença entre os homens que serviam a Deus no Antigo Testamento e aqueles que servem a Deus no novo ideal neotestamentário, que vai além dessa realidade, pois a nossa esperança não está nas coisas passageiras desta vida, sim na esperança da ressurreição em Cristo. Nós vemos cristãos se enrolando, se embaraçando com o negócio desta vida, e estão perdendo a oportunidade de ganhar almas, estão perdendo a oportunidade de viver uma estreita comunhão com Deus. 2. Paulo e a igreja em Filipos. A comunidade de Filipos foi uma das igrejas levantada pelo apóstolo Paulo que mais lhe ajudou e se aproximou dele. Então, meus queridos, no 2.1 nós vamos ver um início com variedades e contraste. Segundo Raymond Bloom, a evangelização de Filipos é caracterizada por 4 cenas. Veja bem, uma cidade idólatra. Agora entra ali os homens de Deus, Filipe, e entra Paulo. E essa cidade é caracterizada por 4 cenas. Primeiro, a conversão de Lídia. Nós temos, meus queridos, eu me preocupo, congregações aonde as pessoas não se convertem ao evangelho. 2, nós vamos ver sobre a expulsão do demônio de adivinhação. 3, nós vamos ver sobre a libertação milagrosa da prisão. E no 4, as 4 razões. A última razão, vindicação junto às autoridades. A última cena. Na primeira cena, meus queridos, nós encontramos Paulo pregando o evangelho, e aí diz que uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, ouvia eles, e conforme ela ia ouvindo, Deus abriu-lhe o coração para que ela tivesse atenta à palavra que o pregador estava pregando. Quando você dá uma mensagem, você faz com que as pessoas possam parar. Você está pregando cheio do Espírito Santo para glorificar a Deus, e Deus está, aleluia, fazendo com que as pessoas possam abrir seus ouvidos para te ouvir. E aí ela aceita Jesus, e aí depois que ela foi batizada, ela e a sua casa, veja bem que trabalho, que operação, que mudança fez Jesus naquela casa. Ela disse: olha, se vocês me julgar que eu sou digna, que eu sou fiel ao Senhor, entre a minha casa e ficai ali. E aí ela insistiu com ele, quando disse, não se constrangeu, porque ela insistiu: fica aqui, tem muitas pessoas que precisam aceitar Jesus. Existe essa preocupação em nossos dias?
Então foi uma das primeiras grandes cenas. E aí, a segunda cena, a expulsão do demônio de adivinhação. Muitos de nós, meus queridos, ouçam o texto. E aconteceu que indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo. Ela dizia, esse homem, né? E Paulo foi observando. Nós estamos com umas igrejas, eu digo lugar que congrega, não digo da igreja, Templo de Deus, que somos nós. Onde um monte de menino, as pessoas pegam mensagem decorada, as pessoas copiam aqueles outros pregadores para fazer igual. E Paulo atento, cheio do Espírito Santo, ouvindo. Essa mulher, esse alto elogio que muitos pastores, meu Deus do céu, abraçaria com o diabo. Muitos crentes, professores de escola dominical, que querem multidão, querem falar para o povo, mas não está preocupado com o resultado. E se Deus realmente está mandando dizer, da forma que Ele está dizendo, muitos cairiam e abraçariam com o diabo, com as artimanhas do diabo que nós lemos na lição passada, que nós falamos. Então, meus queridos, Paulo estava ouvindo aquilo. Aquela mulher gritando, esse homem que vos prega o evangelho, né? É um homem de Deus. Foi falando, foi elogiando. Mas chegou um momento que Paulo disse, opa, está errado. Ele ficou perturbado. E aí ele voltou para a moça e repreendeu o espírito. E ele disse, em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Que autoridade. Veja bem, meus queridos. Aí nessa cena, Paulo enfrenta o ódio daqueles que usavam aquela adivinha para poder ganhar seu dinheiro. Porque tem muitas pessoas, acredito que não tenha cristão, correndo atrás das pessoas que contam a sua história do passado, pois de repente tem um demônio ali que acompanhou aquela pessoa e passa essa adivinha tudo, ou passa não, ele entra nessa pessoa de adivinhação como estava nessa moça e começa a revelar a vida das pessoas. Tem que ter muito cuidado para que o diabo não se infiltre na nossa igreja. Quem vive de passado é museu, nós precisamos marchar para frente. Minha vida foi difícil no passado, passei por dificuldade, mas está aqui, estou sendo vencedor. Não fique correndo atrás de alguém que vai profetizar o por onde você passou. Eu sei a tua vida, tu fez isso e aquilo. Será que é Deus que está falando? Por isso nós precisamos estar atentos. Então, meus queridos, a terceira cena, a libertação milagrosa da prisão. Paulo, por causa da expulsão desse demônio de adivinhação que estava na moça, foi preso, e estava amarrado, e apanharam, e aí já era tarde da noite. O que eles faziam? Em vez de reclamar, eles oravam e cantavam hinos a Deus, triunfando sobre as batalhas e adversidades da vida. Glória a Deus. Está dois homens ali presos, cantando. Podia dizer, mas Deus, nós estamos aqui fazendo tua obra e agora nós estamos aqui presos. Não, canta e adora, que o milagre vai vir em você. Tua vida não está acontecendo coisa extraordinária. Porque na hora da adversidade você reclama. Na hora da adversidade você questiona Deus. Faz como esses homens, canta e adora. Eles cantando e adorando, de repente começou a tremer o lugar. Como é bom servir a Deus com singeleza de coração, com fé. Os alicerces, meus queridos, aquilo que estava segurando aquelas colunas começaram a balançar. E de repente as portas se abriram. E as prisões caíram por terra, os homens guardados. Olha aí.
na hora da adversidade, o grande milagre. A quarta cena, a vindicação junto às autoridades. Meus queridos, Paulo, eles eram cidadão romano, e eles não poderiam prender da forma que prenderam. Veja que eles bateram neles. Com certeza estavam cantando e adorando a Deus na cena anterior, que estou falando da 3, com os vergonhas nas costas, mas cantando e adorando. A lição traz para nós que nós precisamos triunfar sobre as batalhas e a adversidade da vida. Deus é maior, Deus está no comando. E agora Paulo faz sua reclamação, sua reivindicação. Ele diz: vocês bateram em nós publicamente. Vocês nos colocaram aqui sem sermos condenados. E isso está acontecendo no Brasil. Certo? E aí, com muitas pessoas que estão sendo presas aí, nós temos que orar a Deus, para que Deus mude essa situação. E aí Paulo disse: olha, sendo homens romanos, vocês nos lançaram na prisão, e agora encobertamente nos lançam fora? Não, nós não vamos sair daqui não. Manda que venha eles e tirem nós para fora. E aí, meus queridos, os quadrilheiros foram dizer aos magistrados estas palavras, e eles ficaram com medo. E quando ouviram que era romano, aí vieram pedindo, implorando para vocês. Tirou eles para fora e pediram para que eles saíssem da cidade. Não queria problema, mas venceram. Então, meus queridos, quando nós vamos para Eclesiastes 3, 1 a 8, o pregador nos revela que em nossa vida haverá tempo para todas as coisas. Teve tempo de sofrimento, mas teve tempo de glória. E sua vida é assim e vai ser assim até Jesus voltar. Passando por adversidade, passando por batalha e por vitória. Você tem que entender isso como cristão e não ficar reclamando da vida. O 2.2 diz: contexto da carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses é considerada pelos estudiosos como uma das cartas da prisão. Por quê? Porque Paulo estava preso. Agora imagine, é possível estar preso e motivar os que estão livres. É possível estar passando por problema e motivar aquele que está enfrentando o problema. Mas, meus queridos, Paulo, essas epístolas aqui, Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemão, então elas são denominadas de cartas do cativeiro, pois o apóstolo estava preso quando escreveu, lá na cadeia. É por isso que ele diz: abatido, mas sempre alegre. Como triste, mas alegrando a muitos. Então, Paulo, ele interpreta os eventos acontecidos a ele, como sua prisão, como algo positivo. É difícil você vê uma batalha, uma adversidade na sua vida como algo positivo. E ele percebe um propósito maior na sua aflição: a propagação do evangelho. Você imagina, meus queridos, a Bíblia não resiste, quantas pessoas se converteram quando o cárcere deu um terremoto e abriu aquelas pessoas que estavam presas, aquelas pessoas que faziam parte da carceragem. Com certeza elas contaram para muita gente sobre o fenômeno. Então, por isso, ele interpretava esses acontecimentos como positivos. Então, muitas vezes nós não sabemos por que estamos passando por determinada adversidade. Às vezes nós enfrentamos enfermidade, problemas financeiros, desemprego. Mas certamente Deus tem um propósito para todas as coisas. E nós precisamos aprender com nossos problemas. O 2 e 3 diz assim: regozijo no Senhor. É estranho para a nossa realidade entender como o apóstolo conclamam aquele povo para se alegrar, se ele mesmo estava preso e esperando o seu julgamento. Olha a diferença aí do homem de Deus. Então,
havia uma grande dificuldade em entender a alegria de Paulo no sofrimento. Mas em nome de Cristo, no nome de Cristo, né, meus queridos? Ele estava ali firme. Pois o sofrimento, a alegria de Paulo, né, nesse sofrimento. E nós temos que entender isso. Esse sofrimento em nome de Cristo nos mostra como estamos distantes do ideal desejado da compreensão da mensagem do Evangelho. Essa dificuldade de entender esta alegria de Paulo, essa dificuldade que nós temos, ela nos aponta, nos mostra que nós estamos longe do ideal de Cristo, para que nós possamos compreender a mensagem. E aí você diz no sofrimento, isso o que eu ganho com isso? Em uma sociedade, meus queridos professores, professoras, onde só se pensa em si mesmo, onde as próprias igrejas agora pregam prosperidade, você vai dar X e vai ganhar X, e aí vem um lá dizendo, eu não tinha casa, agora eu tenho fazenda, tem isso e aquilo. Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra, onde a prata e a ferrugem consome, ajuntai no céu. Então, meus queridos, a mensagem do Evangelho está se tornando escândalos para muitos. Vamos para o ponto 3, a suficiência de Cristo. Cristo é suficiente para satisfazer o ser humano em sua essência, pois ele nos revela aquilo que é indispensável. Então, meus queridos, Cristo, Ele é a nossa suficiência. Ele é suficiente para nós. Nós precisamos entender isso. Que aquilo que foi indispensável, Ele vai estar conosco para fazer e para nos dar. O 3.1 diz, viver com contentamento. Muitos almejam como ideal de vida riquezas materiais, reconhecimento social, posições de destaque, entre outros. No entanto, esperam que tais benefícios sejam dados por Deus sem nenhum esforço ou trabalho. O nosso comentador aqui está dizendo que nós precisamos pegar como exemplo os nossos primeiros discípulos, apóstolos, e que nós possamos pegar Paulo como exemplo. Que o ideal de Paulo não era suas riquezas. Paulo era um homem de grande conceito, mas ele abandonou tudo isso para servir a Cristo. E no meio de nós, os cristãos hoje tem muita gente aceitando a Jesus entre aspas, porque almeja riqueza, viu falar que alguém aceitou Jesus, e aí ficou rico. E é isso que muitas pessoas estão estão almejando riquezas material, querem reconhecimento, querem posição de destaque, e isso está acontecendo em nossas lideranças. Mas, meus queridos, os benefícios que Deus irá nos dar, você terá, se você tiver Cristo, o céu em primeiro lugar, e aí as demais coisas o Senhor vai acrescentando, porque nada virá sem esforço e trabalho. A vida do apóstolo Paulo aponta para uma vida de entrega plena à vontade do Senhor na pregação do Evangelho. Quer dizer, havia uma diferença na vida desses homens e na vida de muitos de nós hoje. Uma vida plena, sem esperar receber algo em troca. Um amor ágape. Veja a confiança dele. Ele afirma que sabe viver no muito e também no pouco. E aí ele ensina, orienta de lá na cadeia, vivendo sofrimento, recebendo açoites. Não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, beber ou vestir. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Vai ver quantas vezes Paulo repetiu esta frase, estas palavras saídas da boca de Jesus. O 3.2, ser
fortalecido. Em Cristo podemos passar pela dificuldade ou pela vitória. Desde o início da lição, o tema da lição, professores. Não deixa morrer esse tema. A cada lição faz com que seus alunos possam entender que nesse trimestre nós estamos falando sobre triunfando, sobre as batalhas e adversidades da vida. Ele diz aqui, ó, que em Jesus nós podemos passar tanto pela dificuldade ou pela vitória. Eu digo, nós passamos pelas duas coisas. Temos dificuldade, temos vitória. Temos batalha, temos adversidade. Mas temos vitória porque nós sabemos em quem tem um crido. Então nós vemos que a palavra fortalece, que Paulo usa, vem do grego e significa revestir-se de força, receber força, ser fortalecido, crescer em força. Fortalecer, nós nos fortalecemos na oração, na leitura da palavra de Deus e na adoração. Então os novos convertidos é preciso entender isso, que não é somente aceitar Jesus. Grande parte agora estão acompanhando o que? As novelas que vem falando, que vem trazendo um histórico sobre Gênesis, sobre outras partes da Bíblia. Passe uma cena que eu não acompanho. Não estou dizendo para você não acompanhar. Mas é que eles pegaram a cultura da época e transferiram para a cultura de hoje. E aí você vê cenas que não deveria passar na família. Então, meus queridos, nós precisamos entender, o novo convertido precisa entender que ele precisa ler na Bíblia e que ele precisa se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Nós não somos somente fortalecidos, mas passamos por um processo de contínuo fortalecimento do Senhor. Cada dia nós precisamos desse alimento para nos fortalecer. É como almoço e janta e outras refeições que fazemos. Se nós, no cotidiano, faltar essa alimentação básica, nós vamos enfraquecendo e podemos chegar à morte. Então nós devemos com isso permanecer em Cristo e ser revestido pelo seu poder. O 3.3 diz assim: comunhão e generosidade. A igreja de Filipos foi uma das comunidades que mais apoiaram financeiramente o ministério do apóstolo Paulo. Tinha amor, ajudava. Na epístola aos Filipenses, Paulo agradece ao respaldo financeiro enviado a ele por meio de Epafrodito. Ele foi um companheiro de Paulo durante suas viagens missionárias. E ele é mencionado na epístola, na carta de Paulo aos Filipenses. Seu nome era um nome pagão. Veja como Deus transformava. Epafrodito, um homem que se converteu a Jesus, e ele levava as ofertas para ajudar no ministério de Paulo. Um homem que mudou. E porque o seu nome era pagão e significa amado por Afrodita, a deusa Afrodita, e a representação de uma divindade da mitologia grega. Mas agora esse homem é uma nova pessoa em Cristo. Então a igreja em Filipos era composta por irmãos que viviam o evangelho em toda a sua essência. Era uma igreja que vivia a comunhão baseada na generosidade. Tá bom para mim, os outros que se lasquem. Parece que é isso que nós estamos vivendo no dia de hoje. Generosidade. Uma comunhão plena da igreja. Nessa epístola Paulo agradece, né? Por tudo que eles fizeram por eles. Então o Evangelho de Cristo mostra seus valores na partilha, na comunhão e na generosidade. Concluindo, diante da realidade humana, as adversidades não passarão, os desejos e anseios não vão passar, mas todo aquele que estiver em Cristo Jesus será fortalecido e será saciado em seu interior, pois Ele é suficiente. Que Deus abençoe a vocês. Gostaria que vocês estivessem comigo, assistissem a próxima lição, comentasse essa e se inscrevesse no meu canal. E a próxima lição, a 10,
Nós vamos falar sobre as adversidades. Não impede o crescimento do cristão. Fique comigo. Deus abençoe a todos vocês e até a próxima aula. Na paz do Senhor. Amém.